Boas, para este vídeo decidi falar um bocadinho acerca da grande distinção entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental. Porquê? Quando eu fui estudar filosofia, fazer uma licenciatura em filosofia, eu basicamente dei filosofia ocidental, história da filosofia ocidental. O interesse que eu tive pela filosofia oriental teve de ser. Eu tive de ir procurar fora. E ao estudar a filosofia oriental, por exemplo, o taoísmo, com o Tao Te Ching de Lao Tzu, por exemplo, o budismo, até a filosofia Zen, que é uma incorporação do taoísmo e do budismo, entre outras coisas, o I Ching, temos também o Confúcio, o confucionismo. Ela é bastante diferente da filosofia ocidental. E poderá, às vezes, até ser difícil para um ocidental compreender determinados arquétipos e determinados conceitos da filosofia oriental. Porque, enquanto por um lado, na filosofia ocidental, por exemplo, nós temos uma valorização enorme de questões como a lógica, como a hermenêutica, neste caso a lógica, até que os pré-socráticos, quando começou a falar em logos, que seria de uma maneira ou de outra a explicação racional para contrariar a tendência da mitologia de Hesíodo e Homero, que existia na altura, entretanto. Depois com Aristóteles, ele sistematizou a questão da lógica, até da retórica, de uma maneira ou de outra, das falácias. Claro que com os sofistas já se abordava a questão da argumentação e da retórica de uma maneira ou de outra, como uma espécie de relativismo em termos de conhecimento. Mas os ocidentais sempre se preocuparam muito com filosofia da linguagem, com a hermenêutica. A hermenêutica apareceu depois, mas com a questão da interpretação, da lógica, do sentido, da razão, muito centrado na linguagem. Apesar de se uma pessoa estudar, por exemplo, a questão do Fedro de Platão, aquele logofonocentrismo, a privilegiar a linguagem, a oralidade, a linguagem viva, porque depois, com o texto, poder-se distorcer aquilo que o autor poderia ter dito, portanto, depois de ele morrer, seria complicado entender aquilo que o filósofo teria para dizer, apesar de ser importante para prevalecer o seu trabalho. Na filosofia oriental, por vezes, existe uma desvalorização, de uma maneira ou de outra, claro, com um sentido positivo, e construtivo e produtivo, da linguagem. Há determinadas questões e conceitos filosóficos, por exemplo, na filosofia oriental, principalmente quando uma pessoa fala em harmonia, autoconsciência, autoconhecimento, a desativação do ego de uma maneira ou de outra, onde há uma valorização profunda do silêncio. Enquanto na filosofia ocidental, por exemplo, nós estamos mais centrados em sistemas filosóficos, na filosofia oriental nós temos muitas vezes uma filosofia de vida. E acho que houve uma preocupação muito maior com a harmonia, com a paz e com a felicidade, por exemplo, na filosofia oriental. Quando uma pessoa estuda o taoísmo ou estuda o budismo, a questão do fluir, até a questão difícil para os ocidentais de estudar a questão do agir pelo não agir do taoísmo, havia mais preocupação, ou mais centragem na questão da felicidade, mesmo que não se usasse essa expressão, na filosofia oriental do que na filosofia ocidental, que estava preocupada, até se desvalorizava muitas vezes a questão das emoções. Porque o mais importante era a dimensão intelectual, racional, contemplativa, a contemplação intelectual, para vocês verem. As emoções foram muito postas de lado. Porque as emoções poderiam perverter a dimensão racional, por exemplo. A questão da felicidade foi muito posta de lado, no meu entender, muito ignorada pela filosofia ocidental. Só principalmente com o aparecimento do romantismo, a maneira de outra, ou do existencialismo pós-guerra, é que se começou a questionar mais a dimensão da felicidade, o sentido da vida. Porque os ocidentais, no meu entender, eles preocupavam-se muito com a razão, com uma dimensão teorética e intelectual da vida, mas de uma maneira ou de outra ignoraram profundamente a questão das emoções e da felicidade. Eu não quero com isto dizer que a filosofia ocidental é melhor ou pior, a filosofia oriental é melhor ou pior no sentido absoluto. Eu acho que é importante nós estudarmos tanto filosofia oriental como filosofia ocidental e perceber que há distinções profundas. Quando uma pessoa quer analisar a questão da retórica, da argumentação,
da lógica, do pensamento crítico, neste caso também da hermenêutica, uma coisa que apareceu depois, já com o fim com o começo da Idade Moderna. Se uma pessoa quer estudar essas coisas, vai encontrar mais disso, por exemplo, na filosofia ocidental. Ou então filosofia da ciência, filosofia social e política. Vai encontrar mais disso na filosofia ocidental. Apesar de estudarmos confucionismo, vamos estar a estudar, por exemplo, a filosofia social e política. É um enquadramento diferente. E que também, no meu entender, é muito importante para estudar, para se adquirir conhecimentos nesse sentido. Se uma pessoa quer estudar mais a questão da autoconsciência, até da autorrealização, da questão da paz interior, da harmonia, dentro da própria intrinsequidade e harmonia com a natureza, harmonia com os animais, harmonia com o cosmos, de uma maneira ou de outra, uma pessoa vai encontrar mais isso na filosofia oriental. Portanto, cada uma está mais centrada nisto ou mais centrada naquilo, e todas elas são importantes, no meu entender. Porque eu acho que também que os conhecimentos da lógica são muito importantes, até para a felicidade. Os conhecimentos de lógica da filosofia ocidental são muito importantes para a felicidade. A lógica no sentido geral, a retórica, a argumentação, a filosofia. Até para a questão que eu abordo, que facilmente se considera... Vamos imaginar que está aqui um sistema ideológico e filosófico fantástico para ajudar as pessoas a serem felizes. Mas eu, como estou apegado a determinadas crenças, eu precipito-me a achar que não tem lógica. Só porque aquilo aborda conceitos muito diferentes daquele e que muitas vezes denunciam incongruências dos meus próprios conceitos, das minhas próprias crenças. Então eu precipito-me a achar que não tem lógica, uma lógica que eu ainda não compreendi. Então estes conhecimentos da lógica e da hermenêutica, estes princípios fundamentais da lógica que eu desenvolvo no meu trabalho, que é a diversidade alimentar, a congruência correlativa e sustentação pela totalidade, no meu entender são importantes até para a felicidade. Porque tal como é importante o silêncio, é importante também desenvolver a dimensão mental e intelectual e consciencial para nós muitas vezes não nos apegarmos a questões de... Por vezes o mais importante... Por exemplo, quando uma pessoa fala em intuição, a intuição é completamente contrária à razão. Porque a intuição é algo que sustenta por si mesmo. Quando começa a encontrar muitas justificações e explicações, deixa de ser no fundo intuição. Começa a ser outra dimensão. E por vezes nós precipitamos a considerar que não tem lógica uma lógica que ainda não compreendemos. E muitas vezes porque ainda não quisemos compreender, porque nos falta conhecimento suficiente para podermos compreender. E muitas vezes relativos a sistemas ideológicos que nos poderiam ajudar a ser mais felizes. Mas como nós temos podemos ter esta relação deficiente da lógica, mesmo no sentido informal, com determinados conceitos, ideias, ideologias e teorias, nós podemos estar a ser condicionados por uma falta de logicidade na nossa vida. De relação lógica com os assuntos. Porque é importante estudarmos os assuntos, estudarmos conceitos, estudarmos as teorias e ideologias e encontrarmos lá um sentido. Portanto, é importante a questão da hermenêutica, a questão da lógica, a questão da psicologia hermenêutica que eu abordo no meu trabalho. Portanto, se por um lado nós vamos estar mais centrados na filosofia ocidental, nos filósofos que estão mais centrados muitas vezes, principalmente até o final da filosofia moderna e o começo da filosofia contemporânea, preocupados em criar sistemas filosóficos e muitas vezes ideológicos, que é a totalidade para a explicação da vida, para explicar a vida no sentido geral, muito preocupados com a lógica, com a argumentação, com a filosofia da linguagem, com a teologia, muitas vezes mergulhados numa dualidade, porque a filosofia ocidental, os arquétipos sociológicos orientais são muito fundamentados, radicalizados. A raiz está muito fundada em dualidades, que muitas vezes vêm de dualidades socrático-platónicas. Enquanto na filosofia oriental não se aborda tanto a questão da dualidade, o certo ou errado, como se aborda na filosofia ocidental. Por isso é que poderá ser muito difícil de compreender, até o agir pelo não agir, o Wu-Wei do taoísmo, compreender o fluir porque na filosofia oriental existe muito a questão do não julgamento. Se uma pessoa estudar em termos clássicos o taoísmo e em termos clássicos o budismo, uma pessoa há um incentivo até ao não julgamento. Enquanto na filosofia ocidental e nos arquétipos sociológicos e culturais ocidentais, uma pessoa encontra muito o julgamento, o certo ou errado, a questão da justiça, neste enquadramento da filosofia social e política e não só. Portanto, nós temos de abrir muito a nossa mente, nós ocidentais, quando vamos estudar a filosofia oriental, e no meu entender, em muitos aspectos, a filosofia oriental está muito, muito à frente, em muitos aspectos, não em todos, da filosofia ocidental.
Claro que uma pessoa, se quiser estudar lógica, se quiser estudar a lógica formal, lógica informal, todo esse tipo de coisas, a hermenêutica, por exemplo, também eu acho muito importante em termos filosóficos, a fenomenologia e todo esse tipo de coisas, filosofia da ciência, filosofia do conhecimento, todo esse tipo de coisas, mas só vai encontrar mais isso na filosofia ocidental. Claro que cada caso é um caso, cada filósofo é um filósofo, cada teoria é teoria, cada teoria, e cada época filosófica é uma época filosófica. Portanto, isto é só um pequeno vídeo para incentivar ao estudo, principalmente os ocidentais, da filosofia oriental, que ela tem muito para dar em termos de. Até para uma pessoa poder ser feliz. A questão da felicidade, o estudo oriental, da filosofia oriental, muitas vezes rotulada de sabedoria oriental. Porquê? Porque é que é rotulada de sabedoria oriental muitas vezes e não de filosofia ocidental, de filosofia oriental? Por causa da falta de critérios de pensamento crítico, de análise, de lógica, de hermenêutica que a filosofia ocidental tem muito enraizada. Por isso é que muitas vezes a filosofia oriental é rotulada, e eu compreendo o porquê, ou descrita, de sabedoria oriental. Porque há muita sabedoria, de facto, no Oriente. Mais do que muitas vezes os ocidentais imaginam. E se houver um eurocentrismo, um ocidentalocentrismo, poderá ser muito difícil de compreender a filosofia oriental, principalmente quando a pessoa não se interessa por ela. Portanto, fica aqui um pequeno vídeo só a descrever e a estabelecer a distinção que existe, mais ou menos, entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental. Claro que se uma pessoa quiser adquirir mais conhecimentos, convém estudar isso, convém ler. Há muitos livros, há muitos filósofos, há muito material, principalmente na internet. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade no canal, tornem-se patronos em patreon.com/filipeferrecalhau. E se quiserem consultas se estiverem com algum problema, quiserem ajuda em termos de consultoria filosófica, contactem, vão ao meu canal no YouTube, vão lá a uma página, acho que é acerca de, e eu tenho lá o meu contacto e é só entrar em contacto comigo para ter uma consulta de filosofia, basicamente uma consulta de individuologia, que é a ciência filosófica que eu criei. Portanto, subscrevam o canal, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.